Povo de Deus, eu gostaria de compartilhar uma mensagem que foi produzida para o nosso grupo de WhatsApp, chamado O Evangelho da Graça. É um grupo exclusivo, fechado, para aquelas pessoas que desejam conhecer mais da Bíblia e ter a sua consciência aprofundada no Evangelho. Então, vou disponibilizar aqui de forma pública. Acredito que contém informações muito importantes para a sua fé, para a sua vida espiritual. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus não usa nenhuma palavra persuasiva. Jesus não tenta emocionar para fazer com que a pessoa venha até a ele emocionada. Não. Jesus também não usa palavras de promessas, prometendo o mundo, prometendo riquezas, prometendo regalias, prometendo uma vida boa para justamente atrair essas pessoas. Não. Jesus, ele é lúcido e nos chama para a lucidez. É por isso que a palavra nos diz que ele é a luz do mundo. Lucidez. Você sabe o que está dizendo, você sabe o que está fazendo, as suas decisões são as claras, sua decisão é pessoal. E você sabe o que você está decidindo. Você não vai apenas no impulso, apenas na emoção. Ora, nas igrejas chamadas evangélicas, a gente vê no final do culto pastores, pregadores, líderes, sempre convidando as pessoas. Quem quer aceitar Jesus? Alguém aí quer aceitar Jesus? E antes já foi trazida uma palavra na pregação, que eles chamam de pregação, onde o povo já foi totalmente emocionado. O povo está totalmente emocionado. Às vezes eles colocam até um fundozinho musical, que é para mexer com a emoção daquela pessoa. E aí o indivíduo vai na frente, às vezes ali muito emocionado e tal, mas às vezes ele não sabe nem o porquê daquilo. Às vezes ele não está nem entendendo o que está realmente acontecendo. Não discerniu. Então, valeu a pena? É um método que eu não acho eficaz, porque não foi o que Jesus usou. Essa é a minha luta. Fazer com que todos compreendam a mensagem, a essência do Evangelho. O mesmo Evangelho que foi anunciado por Cristo, anunciado pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, mostrar que o cristianismo tomou um rumo ignorado, anda na contramão do Evangelho. O que vejo é uma igreja estacionada. Um povo que se perdeu em meio aos seus dogmas, seus ritos, e que se desviaram da essência do Evangelho. Um povo que valoriza mais a performance religiosa do que aquilo que realmente Jesus nos ensinou. 2000 anos se passaram e o povo, chamado povo de Deus, continua preso nas basicalidades. Aquilo que o escritor aos Hebreus chama de os rudimentos da fé. Acredito que as igrejas, os líderes, principalmente aquelas pessoas voltadas ao ensino, deveriam ensinar mais os seus membros. Empurra de goela abaixo e o povo tem que aceitar porque é assim mesmo e acabou. Não, a gente precisa ensinar o povo a pensar. Cada membro tem o direito de pensar por conta própria, adquirir
consciência. A consciência precisa ser formada na palavra, que é Jesus. E a partir de então, ele enxerga o mundo, ele enxerga a vida. É assim que tem que ser. Existe um forte interesse que o povo de Deus permaneça na ignorância, porque aí é muito mais fácil manter o controle. Agora, por que isso é tão importante? Porque o próprio Jesus nos disse que devemos crer nele, como diz as Escrituras. Então, observe, há um critério. Temos que crer em Jesus, como diz as Escrituras. Se não for assim, você tem servido ao Jesus errado. O Jesus da concepção humana, o Jesus criado por uma religião, o Jesus que você idealizou. A gente acaba construindo um personagem e colocamos o nome de Jesus, mas no fundo ele não tem nada a ver com o Jesus apresentado no Novo Testamento. Será que você foi pré-condicionado a isso? Só há um jeito de você saber. Comece agora mesmo. Faça uma leitura bíblica. Você mesmo na sua casa. Pegue uma Bíblia, leia Mateus, Marcos, Lucas, João e veja como Jesus tratou as pessoas, a religião, a política, as prostitutas, os seres desprezados e marginalizados, as viúvas, o próximo, a vida e até mesmo Deus. Assim você conhecerá Jesus, o seu caráter, seus desejos, o que Jesus pensa, quem de fato é Jesus. Jesus veio ao mundo e não veio ao mundo para criar uma religião. Jesus não criou o cristianismo. Quem criou o cristianismo foi o imperador Constantino. Jesus não criou o protestantismo. O protestantismo é um movimento histórico que aconteceu em razão de circunstâncias religiosas do século XVI, relacionadas entre a Igreja Católica e Martinho Lutero. Jesus não fez a reforma protestante. Foi João Calvino, na Suíça, que, em razão daquilo que também já tinha animado o coração de Lutero no protestantismo, resolveu aprofundar o que veio a se chamar posteriormente de reforma calvinista. Assim como Jesus não criou nenhum dos ismos, Jesus não deixou uma única religião para nós. Jesus não era pentecostal, nem neopentecostal. Jesus nunca fez propaganda de nenhum grupo religioso. O que ele chamou de igreja não era um prédio, um edifício com uma placa. Era gente, era uma comunhão de pessoinhas, as quais ele chamou de discípulos. O que significa ser um discípulo? Um discípulo é um indivíduo que aceita a disciplina de um mestre. E a disciplina desse mestre Jesus não é disciplina de exterioridades. Não tem a ver com não coma isto, não beba aquilo. Ao contrário, se você lê no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, você vai ver que Jesus considerou puro todos os alimentos e acrescentou, dizendo que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, é o que sai do coração, não é aquilo que a gente come ou bebe. Portanto, não é uma disciplina de ascetismo alimentar. Nem tampouco Jesus ensinou que a disciplina dele tivesse a ver com o modo de vestir, com o modo da gente se apresentar. O Evangelho recomenda que todos nós sejamos sóbrios em tudo. Sóbrios no comer, sóbrios no beber, sóbrios no falar, sóbrios no nos posicionar. E mais do que isso, diz que
O maior exercício de sobriedade é não julgar os outros, é não enfiar o dedo na cara dos outros, designando uns para o céu, outros para o inferno. Lembra daquela parábola que Jesus contou, chamada parábola do joio e do trigo? Quando no campo de um homem que tinha semeado só trigo, apareceu também o joio, os servos dele quiseram arrancar o joio, e o dono do campo disse: não façam isso, porque joio e trigo se parecem muito. E no afã de arrancar o joio, que não serve para nada, mas que se parece com o trigo, vocês podem arrancar o trigo. E eu prefiro não perder um único trigo do que ficar livre de um monte de joios. E Jesus disse: não tentem separar vocês o joio do trigo, seja por critérios morais, critérios éticos, culturais, religiosos, doutrinários ou de aparências, porque as aparências enganam frequentemente. Jesus disse: é pelo seu fruto que vós os conhecereis. E que fruto é esse? É um fruto equivalente a de qualquer árvore de qualquer natureza. Jesus disse: porventura, vocês colhem uvas de espinheiros? É claro que não. O espinheiro dá espinho, conforme a sua natureza. A mangueira dá manga, conforme a sua natureza. A figueira dá figo, conforme a sua própria natureza. Portanto, ao dizer que o fruto tinha a ver com a natureza do ser, Jesus estava dizendo que o fruto era aquilo que procedia do ser humano, e ele associou isso a uma manifestação sublime e suprema. Ele disse que o fruto do Espírito Santo em nós é amor. É amor. Se alguém é de Deus, essa pessoa ama. Se alguém não é de Deus, não ama, porque Deus é amor. Como é que alguém pode ser de Deus e odiar? Como é que alguém pode ser de Deus e viver para querer se vingar? Como é que alguém pode ser de Deus e não ter gentileza e carinho no tratar? Como é que alguém pode ser de Deus e desconsiderar e ignorar o seu próximo? Assim como Jesus disse, o homicida não é só aquele que pega uma faca e tira uma vida. A gente mata pessoas com nossos julgamentos, com as nossas palavras perversas, com a nossa língua envenenada e peçonhenta. A gente destrói pessoas o tempo todo. E Jesus disse: cuidado com esse homicídio. Ele disse que desses homicídios, o mais profundo era aquele que transformava um outro ser humano num zero à esquerda. Ele usou uma palavra aramaica para designar esse espírito. É aquele que diz que o seu irmão é raca, ou seja, é nada, é um vácuo, é uma nulidade, é coisa nenhuma. Esse é um homicida que joga o outro na extinção. E nunca será julgado por nenhuma corte, nenhum tribunal, porque, do ponto de vista legal, ele não matou ninguém. Mas, do ponto de vista espiritual e psicológico, ele está matando gente todo dia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. Não temais, pequeno rebanho. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.